Já imaginou se apaixonar por alguém que é amigo do seu pai? Prepare-se para mergulhar em uma história intensa de amor, coragem e autodescoberta. Isabela está prestes a cruzar uma linha delicada entre amizade e romance, e essa jornada a levará a questionar tudo o que ela acreditava sobre o amor e a vida. Fique conosco e descubra como essa conexão inesperada pode mudar tudo. Isabela sempre teve uma vida tranquila em sua cidade natal, onde cresceu ao lado de seu pai, Carlos, um homem respeitado e admirado por todos. Desde jovem, ela aprendeu a valorizar os laços familiares e a importância da amizade. Em uma de suas festas de aniversário, Isabela conheceu Mauro, um amigo de longa data de seu pai. Mauro era um homem encantador, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, e uma sabedoria que vinha dos anos de experiência. Apesar de ser um pouco mais velho que Isabela, havia uma energia entre eles que ninguém conseguia ignorar. Nos próximos encontros, as conversas começaram a se aprofundar. Distantes do tom solene que os adultos costumavam ter, Isabela se sentia viva quando Mauro a ouvia com atenção, rindo de suas piadas e compartilhando histórias de sua juventude. Com o passar do tempo, as trocas de olhares tornaram-se mais intensas, e o coração de Isabela batia mais forte sempre que Mauro estava por perto. A conexão entre Isabela e Mauro se intensificou quando ele a convidou para um passeio em um parque local. Com um céu azul claro e a brisa suave acariciando seus rostos, os dois caminharam, trocando confidências e risadas. Enquanto passeavam, Mauro começou a falar sobre seus próprios sonhos e desafios, desde a juventude até a vida que levava. As histórias deixaram Isabela fascinada. A forma como Mauro falava, com tanta paixão, cativou seu coração. Ela percebeu que não era apenas um amigo do pai, mas um homem pleno de vida, cheio de sonhos e experiências. No entanto, Isabela sentia-se em conflito, querendo se aproximar ainda mais, mas sem saber como lidar com a diferença de idade e a amizade que unia Mauro a seu pai. Antecipando-se ao que poderia acontecer, ela se perguntava se era mesmo certo nutrir esse amor crescente. Contudo, o desejo a puxava cada vez mais em direção a Mauro, e essa batalha interna tornava seus momentos juntos ainda mais intensos. A primeira vez que Mauro a tocou foi em uma apresentação de uma peça de teatro local, onde Isabela participava como atriz. Ao final da peça, ele a cumprimentou e, num gesto que parecia espontâneo, segurou sua mão por um instante. Foi uma eletricidade inexplicável, uma simples palma contra a sua, mas que fez seu coração disparar. Isabela sentiu que aquele toque tinha um peso especial, e decidiu que era hora de ser honesta consigo mesma e com Mauro. Ao final da noite, ela decidiu convidá-lo para uma conversa mais íntima. Marcaram um encontro num café tranquilo, onde poderiam se sentar e falar mais abertamente. O cheiro do café fresco e a música suave criaram um ambiente confortável. Com a voz firme, Isabela falou sobre seus sentimentos, expressando o quanto sua presença a fazia sentir especial e viva. Mauro escutou atentamente, e seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e alegria. A resposta dele poderia mudar tudo, e Isabela segurou a respiração, esperando o veredicto de seus sentimentos. Mauro sorriu ao ouvir Isabela, e seu coração estava em conflito. Ele sentia que era a hora certa de revelar o que havia guardado dentro de si por tanto tempo. Ele contou a Isabela sobre sua própria luta com os sentimentos que brotaram entre eles. Apesar da amizade com Carlos, seu pai, e da diferença de idade, seus sentimentos eram verdadeiros e profundos. Ambos estavam cientes dos desafios que poderiam enfrentar, mas a conexão que haviam construído valia a pena ser explorada. Com a determinação em seus olhos, Mauro pediu um tempo para que eles pudessem entender melhor essa nova fase. Ao deixar o café, Isabela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. As promessas de um futuro juntos estavam em aberto, mas a linha tênue entre amizade e amor tinha sido cruzada. O que antes era um dia comum se transformou em um divisor de águas inesperado. Com a coragem renovada, Isabela estava disposta a enfrentar o que viesse, sabendo que seu coração pertencia a Mauro, um amigo do pai que poderia ser o amor da sua vida. Após a conversa no café, Isabela sentiu que um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Nos dias seguintes, a expectativa e a ansiedade a acompanharam em cada momento. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade,
não conseguia deixar de pensar nas palavras de Mauro e nas incertezas que cercavam seu futuro. Para Isabela, a ideia de um relacionamento com Mauro era tanto excitante quanto aterrorizante. Além da amizade com seu pai, havia o peso da expectativa da sociedade em relação a seus relacionamentos. No entanto, essa nova fase despertava nela uma coragem que há muito não sentia. Ela começou a se preparar emocionalmente, refletindo sobre o que significava estar realmente apaixonada. A mulher que um dia se contentou com uma vida tranquila agora ardia com a possibilidade de viver algo intenso e verdadeiro. Foi então que decidiu que não poderia se esconder. Isabela se propôs conhecer a fundo os sentimentos de Mauro, estabelecendo que tudo dependeria de um diálogo sincero e aberto sobre o que eles realmente desejavam um do outro. A espera pela resposta de Mauro tornou-se uma jornada de autodescoberta para Isabela. Ela começou a explorar seus próprios interesses, como a pintura, um hobby que tinha deixado de lado há anos. Com um pincel na mão, cada traço em sua tela representava não apenas suas emoções, mas também a liberdade que estava buscando. A arte se tornou um refúgio, permitindo que ela canalizasse sua ansiedade e suas dúvidas. Em uma de suas sessões, quando se via criando uma paisagem vibrante, Isabela percebeu que a mudança já estava acontecendo dentro dela. Esses momentos a ensinavam que não se tratava apenas de amar alguém, mas de amar a si mesma primeiro. Ao olhar a pintura finalizada, Isabela teve um insight sobre a sua situação. Assim como na arte, relacionamentos requerem tempo, paciência e coragem para se adaptar aos traços novos e inesperados. Ela começou a se sentir mais confiante, decidida a enfrentar o que viesse com Mauro, ciente de que as etapas iniciais de qualquer relação são repletas de incertezas, mas também de possibilidades. Depois de uma semana de espera angustiante, Mauro finalmente ligou para Isabela. O coração dela disparou ao ouvir a sua voz calorosa. Ele a convidou para um jantar em sua casa, e Isabela aceitou com entusiasmo e nervosismo. Durante o caminho até a casa de Mauro, sua mente se encheu de pensamentos sobre como o encontro poderia mudar suas vidas. Ao chegar, a atmosfera aconchegante e o aroma delicioso que permeava o ar a acolheram. Ao jantar, eles trocaram palavras suaves e olharam um nos olhos do outro, percebendo a tensão e a expectativa vibrando no espaço entre eles. A conversa fluiu naturalmente, como se nunca tivessem se afastado. Eles riram, relembraram os momentos juntos e foram se aprofundando em conversas sobre desejos e dúvidas. A conexão inegável parecia se fortalecer a cada riso compartilhado. Após o jantar, enquanto estavam sentados em um lugar confortável, Mauro pegou a mão de Isabela novamente, desta vez sem hesitação. Esse gesto trouxe à tona todas as emoções guardadas, e ele finalmente confessou que também sonhava com um futuro ao lado dela, apesar dos riscos envolvidos. Com a declaração de Mauro pairando no ar, Isabela sentiu uma onda de alegria e alívio. Era como se todas as incertezas fossem dissipadas. No entanto, a conversa também trouxe à tona a realidade de sua situação. O que aconteceria com a amizade de Mauro e Carlos? Será que seu pai entenderia o seu amor? O medo de desagradar ao pai e de complicar a amizade de Mauro a fizeram hesitar. No entanto, Mauro a encorajou a não viver com medo das opiniões alheias. Ele insistiu que o amor que compartilhavam era raro e precioso, e merecia ser vivido plenamente. Aquela conversa se tornou um marco importante para ambos, e eles decidiram que, independentemente do que os outros pensassem, precisavam dar uma chance ao que sentiam um pelo outro. É claro que a jornada não seria fácil, mas Isabela sentia que estava finalmente no controle de sua história. Com corações entrelaçados, projeções de futuro se alinhando, eles prometeram enfrentar os desafios de mãos dadas, dispostos a lutar por esse amor que havia iluminado suas vidas, mesmo diante das adversidades familiares e sociais. Após a emocionante conversa, Isabela e Mauro perceberam que o amor que sentiam um pelo outro era verdadeiro. No entanto, a realidade começou a se impor, e logo surgiu a necessidade de decidirem como abordariam a situação com Carlos. Isabela sabia que seu pai era um homem tradicional, ideológico até certo ponto sobre as relações e o papel dos amigos. Essa tensão encheu Isabela de dúvidas. A vontade de se comunicar abertamente com seu pai e, ao mesmo tempo, o medo de desapontá-lo eram sentimentos conflitantes.
Para se preparar, Isabela decidiu anotar suas ideias, refletindo sobre o que poderia dizer a Carlos. Ela queria transmitir seus sentimentos sem se deixar levar pela ansiedade. Com o passar dos dias, no entanto, ela percebeu que a honestidade seria a melhor abordagem. Isabela se comprometeu a encontrar um momento apropriado para conversar com o pai, decidida a falar não apenas sobre Mauro, mas sobre o que realmente queria para a sua vida. Essa reflexão lecionou que a sinceridade sempre trazia um alívio para o coração e um passo adiante na busca da felicidade. Naquela manhã ensolarada, Isabela decidiu que era o dia perfeito para finalmente conversar com Carlos. Ele estava na sala, lendo o jornal, quando Isabela entrou. O ambiente parecia tranquilo, mas o coração dela disparava. Ela se lembrou de todas as conversas que já teve com o pai, de como ele sempre a apoiou, mesmo quando tinham opiniões diferentes. Com um pouco de hesitação, Isabela tomou coragem e disse: "Pai, podemos conversar sobre algo importante?" Carlos olhou para ela com a atenção que sempre tivera. "Claro, filha. O que está na sua mente?" Sem saber se teria a força necessária, Isabela começou a explicar sobre Mauro, suas conversas, o carinho que havia crescido entre eles e a alegria que sentiu ao admitir seus sentimentos. Carlos escutou atentamente, sem interromper. Isabela percebeu que, antes de ela trazer à tona as realidades da nova relação, o primeiro passo seria mostrar o quão feliz ela estava com essa possibilidade. A conversa se tornou um momento de compreensão, mas muito dependia de como Carlos reagiria. No fundo, Isabela esperava que a ligação entre pai e filha permanecesse sólida, independentemente da pressão externa. Depois de uma longa conversa, Carlos finalmente falou. Sua expressão era de compreensão, mas sua voz continha um tom de preocupação. Ele começou explicando que sempre considerou Mauro um amigo querido, mas nunca imaginou que os dois pudessem se envolver romanticamente. Isabela escutou em silêncio, sentindo que a conversa ajudava a compreender melhor os sentimentos de seu pai. Carlos também deixou claro que, apesar de gostar muito de Mauro, ele se preocupava com as possíveis consequências dessa relação. O mundo em que viviam poderia não aceitar bem esse amor, principalmente pela diferença de idade e pela amizade de longa data entre eles. No entanto, ele finalizou sua fala enfatizando que, acima de tudo, a felicidade da filha era o que mais importava. Aquela conversa deixou Isabela aliviada, pois embora houvesse resistência, havia também amor e preocupação genuína. Era essencial para ela saber que, independentemente de sua escolha, o pai estaria sempre ali para apoiar e proteger. Envolta em um misto de felicidade e expectativa, Isabela se sentiu mais forte do que nunca, pronta para enfrentar aquilo que viesse a seguir. Com o coração aquecido pela conversa com Carlos, Isabela sentiu que estava mais próxima de deixar o pasto da insegurança e realmente poder se jogar de cabeça nesse novo amor. Depois de uma semana, ela decidiu convidar Mauro para um passeio. Escolheram visitar o mesmo parque onde haviam se conhecido, trazendo de volta a energia mágica daquele primeiro encontro. Durante o passeio, riram, relembraram as histórias que compartilhavam e começaram a planejar um futuro juntos. Isabela percebeu que, mesmo quando as dúvidas sobre o que o futuro poderia reservar assombravam sua mente, a força do amor que sentiam um pelo outro tornava tudo mais fácil. A caminhada se tornou um símbolo do caminho que decidiram trilhar juntos, lado a lado. Eles conversaram sobre o que cada um esperava, o medo do que as pessoas poderiam pensar e a vontade de viver a relação da forma mais autêntica possível. Enquanto caminhavam, Mauro segurou a mão de Isabela, um gesto que reafirmou a união deles. Aquela simples caminhada revelou-se um momento transcendental, onde o amor deu luz às dúvidas e incertezas, permitindo que ambos vissem que estavam prontos para enfrentar juntos os desafios que vinham pela frente. O amor verdadeiro exige coragem e sinceridade, podendo desafiar normas sociais e relações familiares. É importante ser verdadeiro com os próprios sentimentos e disposto a enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Deixe nos comentários suas sugestões e as histórias que mais tocam seu coração. Você acredita que o amor pode superar todas as barreiras, mesmo as familiares? Como você lidaria com uma situação semelhante?
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo com mais histórias inspiradoras.